Bom dia, pessoal. Esse é o nosso vídeo sobre sistemas de aquecimento de piso. Nós vamos abordar como funciona, algumas explicações técnicas, alguma coisa sobre norma europeia. Vamos ver o vídeo que ficou bem interessante. O primeiro sistema de aquecimento de piso que existiu, então, foi o hipocausto, que era utilizado nos banhos romanos, que foi uma invenção grega, muito utilizada em Roma. Então, consistia de uma fornalha fora da habitação, aquecia também a água e a fumaça era puxada para baixo do piso da edificação e serpenteava por uns pilares e era levado para fora da edificação entre as paredes. Então aquecia o piso e as paredes do ambiente. Utilizava-se nos banhos romanos e casas de alto padrão também tinham um sistema de aquecimento de ambiente pelo hipocausto. O aquecimento no hipocausto e dos nossos modernos sistemas de aquecimento pelo piso, eles não diferem muito da como é feito o aquecimento no ambiente. Então, o piso é aquecido e o piso que faz o aquecimento dos ambientes. No hipocausto passava a fumaça de uma fornalha. Nos nossos modernos sistemas de aquecimento de piso, nós temos uma serpentina que pode ser hidráulica ou um cabo elétrico que aquece o piso e o piso aquece o nosso ambiente. Então, os sistemas de aquecimento de piso é muito importante e praticamente imprescindível que eles trabalhem com um termostato no ambiente, que vai controlar o liga-desliga do aquecimento. Na resistência elétrica, ele simplesmente corta a alimentação da resistência e no sistema de aquecimento de piso, ele abre ou fecha uma solenoide. Por exemplo, nesse sistema, esse tubo leva água quente para a nossa serpentina, passa na nossa serpentina e volta por esse outro tubo. Quando o termostato avisa que o ambiente está quente, ele corta a circulação da água na serpentina indicada. Eu vou tentar explicar de uma maneira bastante didática como é que funciona a transmissão de calor no piso aquecido. Qual é a diferença de tu trabalhar com uma cobertura com um piso de piso frio, um piso que tem uma alta condutividade, um piso que absorve bastante, emite bastante. Qual é o efeito de colocar um piso quente, um piso de madeira, um piso que isola do calor, o efeito do isolamento na parte inferior da nossa tubulação ou da nossa malha elétrica. Por que em 96 na Alemanha e em Portugal era proibido a instalação de pisos aquecidos em creches e em asilos. E vou mostrar também por que o piso aquecido hoje é o mais utilizado nas casas de alta eficiência da Europa. Então vamos imaginar uma laje e imaginar que ela seja infinita, então ela não tenha perdas de calor por nenhuma das pontas e que ela só tenha perda de calor para a parte de cima e para a parte de baixo. Então ela está numa temperatura uniforme, embaixo e em cima, de 35 graus, e que ela esteja dividindo dois ambientes, o ambiente número 1 com uma temperatura de 20 graus e o ambiente número 2 também numa temperatura de 20 graus. Se nós calcularmos a quantidade de calor que essa laje com a temperatura uniforme de 35 graus manda para cima e manda para baixo, nós vamos perceber que ela manda 165 watts por cada metro quadrado para a parte de cima e 90 watts por metro quadrado para a parte de baixo. Quando essa laje, sendo considerada com uma temperatura uniforme, ela manda mais calor para a parte de cima, porque o ar em movimentação ele vai retirar mais calor da parte de cima da laje. Os movimentos de convecção vão favorecer o esfriamento dessa laje, enquanto que para baixo o movimento ele vai ser um pouco mais prejudicado. Então a transmissão de calor para a parte de baixo da laje vai ser menor.
Digamos que nesse mesmo ambiente a gente deixe uma laje embaixo e aquela nossa superfície aquecida a 35 graus na parte superior. Então vai mudar um pouquinho a minha transmissão de calor. Já é mais parecido com o processo que existe no piso aquecido. Então, eu vou ter os mesmos 165 watts para a parte de cima, e agora eu vou ter 47 watts por metro quadrado para baixo, porque aquela minha superfície aquecida está em contato com uma outra superfície com a temperatura mais baixa. Esse outro material com uma determinada espessura para poder chegar no meu ambiente 2. Então eu vou ter uma maior transição ainda para cima do que para baixo. Vamos supor que eu consiga dividir aquela minha chapa aquecida a 35 graus e aquela minha outra chapa inferior com uma camada de isopor de 2 centímetros. E aí eu vou ter 165 watts por metro quadrado para cima e apenas 15 watts para baixo. Eu ainda continuo tendo transmissão de calor para a parte de baixo, mas ela diminui significativamente. Se eu coloco na parte superior da minha chapa aquecida um piso cerâmico, eu tenho meu isopor isolando com a parte da chapa inferior, mesmas temperaturas nos ambientes, eu vou ter 150 watts para cima e os meus 15 watts para a parte de baixo. Se em vez do meu piso cerâmico eu tenho um piso laminado de madeira, das mesmas condições, o isolamento da madeira faz com que para a parte de cima do meu sistema eu tenha 93 watts por metro quadrado e continuo com os meus 15 watts para a parte de baixo. O que eu tenho que fazer se nesse ambiente, onde eu tenho os 93 watts por metro quadrado no meu piso laminado, e eu preciso de 150 pelo menos? Para que isso ocorra, eu preciso aumentar a temperatura da minha parte aquecida para pelo menos 45 graus, para que vá em torno de 155 watts para a parte de cima, e a consequência disso é que eu aumento também a quantidade de calor que vai para a parte de baixo, que de 15 passa para 25 watts por metro quadrado. Então, como é que funciona a transmissão de calor dos nossos tubos ou do nosso fio resistor elétrico na transmissão de calor para a nossa chapa aquecida? O tubo vai estar mais quente do que a nossa chapa. E dentro dos sólidos, o calor vai do ponto mais quente para o mais frio. Então, nós temos embaixo o isopor, a nossa chapa deve ficar aquecida. Ela vai levar um determinado tempo para atingir uma uniformidade em função da inércia do material. Quanto maior esta espessura entre o tubo e a parte superior da nossa chapa, mais tempo demora para iniciar o aquecimento, mais tempo demora para parar o aquecimento também. Então, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens numa comparação do aquecimento de piso com o radiador. Então, a primeira questão é a uniformidade no aquecimento. Então, se a gente observar, a temperatura do sistema de aquecimento de piso ela vai ser uma temperatura bastante uniforme. Então, por exemplo, se eu regular o meu ambiente para 20 graus centígrados, ele vai manter uma temperatura uniforme em 20 graus centígrados. E a sensação térmica ainda vai ser de 22 graus, dependendo também um pouco das temperaturas das paredes externas. Então, o radiador aquece o ambiente de duas maneiras, por radiação e pelo aquecimento do ar que está em volta dele. O ar que é aquecido fica mais leve e se movimenta dentro do ambiente, criando uma convecção. Se o modelo é um radiador mesmo, ele ainda tem um gradiente de temperatura um pouquinho menor,
Embaixo pode, se eu regulo para 20 graus, embaixo pode ficar em torno de quase 18 e na parte superior em torno de 22. Se o ambiente for muito alto, ele pode ainda criar uma diferença maior ainda. Então, não é recomendado a utilização de radiadores em locais com pé direito alto, porque o ar se concentra na parte superior. Ou utilizamos o aquecimento de piso ou o sistema de fan coil. Por que eu coloquei também aquecimento com convector? Porque o radiador de alumínio, na verdade, ele é um convector. Ele não irradia calor. Ele só faz o aquecimento do ar e o ar aquecido circula no ambiente. Então a classificação dele seria convector. Então o gradiente de temperatura dele é um pouquinho maior. Ele esquenta muito mais na parte superior do que um radiador. Então a diferença dele é na parte superior do teto pode chegar até 24 graus, enquanto ele está regulado para 20 graus. Outro aspecto que favorece o sistema de aquecimento de piso é a questão de não ter equipamentos nas paredes. Então ele é uma solução mais limpa. Né? Nós não temos elementos de aquecimento em paredes, não temos nada aparecendo. Contrapartida, tem um problema que se a carga térmica do ambiente for muito alta, nós temos problema com o aquecimento de piso, nós não conseguimos atender. E com o radiador nós conseguimos adotar um radiador com potência maior para poder atender o aquecimento do ambiente. O aquecimento de piso ele pode ter uma inércia maior e em determinadas situações essa inércia pode ser prejudicial. Em outros aspectos ela pode ser interessante. Por exemplo, se eu tiver um sistema de aquecimento com um equipamento a lenha, ou seja, uma hidrolareira, um hidrofogão, a inércia do sistema pode fazer com que o meu equipamento pare de funcionar à meia-noite, não aqueça mais, mas o piso se mantém aquecido até a manhã do dia seguinte. Então, nesse aspecto, pode ser uma vantagem. Em obras que eu preciso ligar e desligar muitas vezes o sistema, o radiador funcionaria melhor. Mas hoje o pessoal já está fazendo sistemas de aquecimento de piso com pequena inércia. Então, liga e ele esquenta bastante rápido também. Então, já mais um ponto positivo para o aquecimento de piso. Outro aspecto, daí contra o aquecimento de piso, é que o investimento dele é durante a obra. E o sistema de radiadores, o investimento na obra é pequeno, porque é só a tubulação de interligação caldeira-radiadores, e o maior investimento ele pode vir a posterior da finalização da obra. O sistema com radiadores, a temperatura regulada na caldeira, ela geralmente é dimensionada para uma diferença de 50 ou até 60 graus. Então, uma temperatura de saída de 70 a 80 graus centígrados da caldeira. A temperatura fica bastante alta e isso aí acaba gerando algumas perdas a mais em tubulações. E em relação ao aquecimento de piso, as temperaturas são mais baixas, elas são temperaturas que podem variar de 35 até 50 graus nas tubulações, talvez no máximo 55. Isso favorece a utilização de alguns outros equipamentos, tipo bomba de calor, né, ou caldeiras de baixa temperatura, que são caldeiras com condensação, que são equipamentos com rendimento bem mais alto. É um sistema que pode ser utilizado, dependendo das características da habitação, como sistema de refrigeração também. Então as bombas de calor, alguns modelos, são chiller também. Então elas, além de aquecer a água, elas esfriam. Então tu pode, em determinadas situações, retirar algum calor de dentro da casa. Não é a melhor posição para funcionar em refrigeração. Até que o rendimento acaba baixando bastante. Mas tem essa possibilidade. Quais são as limitações, então, do aquecimento de piso? Uma delas já falamos, que é ambientes com carga térmica alta. E a outra é a temperatura superficial que ele deve trabalhar. Isso vai dar uma outra limitação para o nosso sistema. Se nós analisarmos os limites de temperatura superficial
do piso radiante, segundo a norma UNI 1264, que ela fez uma percentagem de pessoas descontentes com a temperatura, nós vamos observar que, em primeiro lugar, não existe 100% de satisfação. Eles consideram excelente quando tem em torno de 6% de pessoas descontentes. Então, eu tenho 6% nas temperaturas de 22 a 25 graus. Só que, se nós verificarmos o fluxo de calor que o nosso piso libera com uma temperatura superficial de 25 graus, que dá uma elevação de 5 graus em relação ao ambiente, nós temos 52,4 watts por metro quadrado. Isso aqui vai limitar o tipo de residência que eu vou ter um aquecimento excelente. De 26 a 27, considera boa qualidade, 28 a 29, aceitável, e acima de 30, desconforto. Uma temperatura superficial do piso radiante muito alta causa no usuário uma vasodilatação e, como consequência, um abaixamento da pressão. As consequências da pressão baixa são danosas para pessoas que têm problemas cardíacos e a ponto de alguns países proibirem esse tipo de instalação em asilos e creches. Apesar disso, o sistema de aquecimento de piso é o mais utilizado nas casas modernas da Europa. E o motivo é o grau de isolamento delas. Existem residências que chegam a 15 watts por metro quadrado. Isso padrão Europa. São casas que, se nós pensarmos que um secador de cabelo tem 1500 watts, nós conseguimos aquecer 100 metros quadrados de uma casa dessas com um secador de cabelo. Está o grau de isolamento das residências. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil, e considerando o zonamento bioclimático brasileiro, pegando pelas zonas 1, 2 e 3, que são as zonas que necessitariam de algum sistema de aquecimento, utilizando um padrão de casa de forma quadrada, paredes padrão, janela padrão, forro com laje, e variando o percentual de janelas em relação à superfície de paredes, nós vamos ter na zona número 3, que é a zona mais quente, uma variação entre 86 watts por metro quadrado a 105. Na zona 2, de 108 a 132 watts por metro quadrado. E na zona 1, nós vamos ter de 144 a 176. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós conseguimos atender, sem fazer nenhuma alteração nas edificações, residências na zona número 2, com 30% de área de janela em relação à superfície de parede. Se tentar ficar no padrão da norma 1264. Então, qual é o calcanhar de Aquiles do aquecimento de piso? A adequação da residência a cargas térmicas menores. Então não adianta eu pensar que porque o aquecimento de piso hoje está sendo muito utilizado nas casas europeias, eu simplesmente tiro ele de lá e coloco aqui no Brasil sem ajustar a questão da carga térmica, que lá é menor. E aqui daí o sistema de aquecimento de piso vai criar alguns problemas no seu funcionamento. Pessoal, eu espero que as explicações tenham sido satisfatórias. Espero que o assunto tenha sido bem entendido. E eu convido para o pessoal a entrar num outro canal, que é o canal 3E, um canal que eu ajudo na parte de cursos e na parte de informações. Lá deve ser postado um vídeo um pouquinho maior, com algumas outras explicações, mais focados para arquitetos. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.